a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou um parecer contrário ao projeto de lei em discussão no Congresso, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto com Acácio Miranda, que é mestre em Direito Penal. Acácio, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Colombo. É um grande prazer estar com você e com a nossa audiência. Acácio, sem entrar no mérito do projeto, do ponto de vista constitucional, ele, conforme diz a OAB, fere a nossa Carta Magna ou não necessariamente? Rafa, é importante a gente olhar alguns aspectos. Primeiro, a saúde e a saúde pública, principalmente, é uma das premissas, um dos preceitos básicos da nossa Constituição. Em segundo lugar, o direito à vida e, consequentemente, à liberdade também são premissas básicas da nossa Constituição. Partindo destes aspectos, o próprio Código Penal já previa, no seu artigo 128, algumas hipóteses onde é possível a realização do aborto, especialmente quando aquela gestação imponha risco à vida da gestante, especialmente quando há inviabilidade naquela gestação e também quando aquela gestação é decorrente de estupro. E por quê? Nessas três hipóteses há um risco à saúde, há um risco à vida e há um risco à liberdade. Diante disso, um projeto de lei que atente contra estas possibilidades, obviamente, ele é minimamente suspeito ou discutível diante da Constituição Federal. Com base nessa resposta, então, para ficar mais claro para a gente, doutor Acácio, dá para falar que esse projeto de lei, se aprovado no formato em que ele está, ele representaria um retrocesso em relação a direitos já adquiridos ao longo da história aqui do Brasil, das mulheres principalmente? Lívia, perfeita a sua ponderação. Primeiro porque esses direitos todos que estão na Constituição e aos quais fiz menção, eles são inerentes à sociedade como um todo, mais especificamente nesse caso, eles são inerentes às mulheres. Em segundo lugar, quando a gente olha para o artigo 5º da Constituição, ele é o núcleo da nossa sociedade. E todas as legislações que interfiram de alguma forma na nossa sociedade devem observar o artigo 5º. Este projeto de lei, ele não guarda consonância, ele não guarda parâmetros condizentes com o artigo 5º. Então, obviamente, há um retrocesso e, pior do que isso, em sendo aprovado este processo, ele será discutido no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai declará-lo, muito provavelmente, inconstitucional. Então, além de toda essa confusão, nós teríamos uma insegurança jurídica, porque surge um projeto, regulamenta de uma forma, ele nitidamente é inconstitucional, o Supremo vai lá e derruba. Zé Maria? Presidente, não é cedo demais apresentar uma tentativa de controle constitucional, que é isso, e antes mesmo do projeto ser apresentado? Quer dizer, não era melhor deixar aprovar, se for o caso, para depois colocar a situação para o mundo jurídico? Zé, bom dia. Existem algumas formas de controle constitucional e uma delas é o controle prévio de constitucionalidade que é feito pela CCJ. Mas se nós lembrarmos que este projeto está sendo analisado em regime de urgência, já foi atropelada, ou pelo menos já foi atropelado o primeiro mecanismo de controle prévio de constitucionalidade. Sem contarmos que, mesmo durante o processo legislativo, existem outras possibilidades de discussão desta constitucionalidade, quando são chamados especialistas nas comissões específicas. Mais uma vez, quando nós lembramos que o regime de urgência atropelou essas comissões específicas, foi tolhido esse debate e foi tolhida essa possibilidade de controle prévio de constitucionalidade. Por isso a pressa da OAB e por isso, obviamente, a possibilidade de já ser judicializado neste momento.
Nós conversamos então com o Acácio Miranda, mestre em Direito Penal. Agradeço muito a participação mais uma vez. Doutor, bem-vindo sempre. Bom dia. Bom dia, Lívia. Um abraço a você e à audiência. Obrigada.